Amém. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Vou até falar um pouco mais alto, porque acho que está... o som do meu celular que é horrível. Eu quero estar falando hoje sobre a igreja e a conversão de fachada. Como diz uma amiga minha, dura esse discurso, mas é a realidade que a gente tem visto nesses dias. Eu quero estar fundamentado aqui nessa carta à igreja de Sardes, ou Sardo. Em Apocalipse 3, de 1 a 6, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes eu preciso fazer só bem pequeno, uma introdução do contexto histórico deste lugar, de Sardes. Isso porque depois que a gente toma conhecimento um pouquinho desse contexto, a leitura se torna até mais clara para nós. Sardes era a terra da tintura, a terra da estamparia, da confecção que estampava. De tantas coisas que fazia dessa cidade uma cidade famosa, na antiguidade era pela produção de roupa, sobretudo pela qualidade das roupas que ela produzia e das estampas que ela criava. Era a terra das imagens, era a terra das impressões. E essa cidade de Sardes, ela foi destruída por um terremoto, reconstruída por um imperador chamado Tibério. E até por essa causa esse imperador passou a ser cultuado pela cidade. Então nós temos aqui duas situações, duas coisas básicas nessa cidade. A primeira, que é a produção de tinta, de roupa, da imagem, ou seja, lá ela vendia a impressão. Só que essa cidade vendeu a sua alma para um imperador, ao invés de apenas ser grata e honrá-lo pelo que ele havia feito na reconstrução da cidade. Mas o que acontecia era um culto ao imperador. E aí eu não posso deixar de passar uma lição que eu vejo aqui, que há pessoas que não conseguem parar na honra. Há pessoas que não conhecem esse caminho do equilíbrio. Ou elas vão ao extremo, ou elas ignoram, ou elas cultuam. Pessoas que não conseguem ficar no lugar da gratidão sadia, que diz: poxa, eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim, por nós. Mas elas transformam tudo em objeto de culto. Mas tem aqueles que vão ao outro extremo e dizem: eu não cultuo ninguém. Eles se tornam pessoas ingratas. Nós precisamos aprender que gratidão tem o poder de fazer as pessoas crescerem sem aumentá-las. A pessoa que recebe a sua gratidão tem a certeza que ela cresce, mas ela não aumenta. Agora, a cultura de Sardes era a cultura da imagem. E nada mais natural para uma cultura da imagem, de impressões, se tornar uma cultura de culto.
culto, porque nunca se esqueça disso, aonde há imagem, há culto. Sempre que nós nos vinculamos a uma imagem, tendemos a cultuar. Porque imagem e culto andam juntos. Vou dar até um exemplo para você. Falamos aqui do imperador Tibério, que a cidade deveria ser grata porque pela reconstrução da cidade, destruída por terremotos, mas ao invés de ser grata, eles cultuavam o imperador. Hoje a gente vê em nossos dias, como eu disse aqui, onde há imagem, há culto, né? Porque imagem e culto andam juntas. Hoje a gente vê as pessoas cultuando a Lula. A gente vê as pessoas cultuando ao Bolsonaro. Não vou falar Bolsonaro, senão vão me tacar pedra, né? A pessoa não consegue esse equilíbrio da honra. Eles cultuam. Mas Jesus vem e fala a essa igreja, e nós vamos ver como Jesus se apresenta a esta igreja. Ele diz assim, isto diz, ele diz ao anjo da igreja que está em Sardo, ele escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Ter os 7 Espíritos de Deus significa que ele é aquele que sabe tudo de todos. E quem melhor definiu essa profundidade do conhecimento do Espírito de Deus foi o salmista. O Salmo 139, quando ele diz assim, Senhor, tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Porque possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos. Quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são a soma deles. E também para fechar essa profundidade do conhecimento do Espírito de Deus, o autor aos Hebreus também expressa e diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então quando Jesus escreve às igrejas de Sardes, ele diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. É uma apresentação de Jesus a uma igreja que era uma igreja da tintura, lembra disso? Da imagem, da aparência. O que é que ele está dizendo? Quando ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo assim, olha, eu estou vendo por trás dos panos. Eu vejo atrás dos bastidores. A aparência não me impressiona. E quem fala contigo, Jesus está dizendo à igreja de Sardes, é aquele que vê todas as coisas, que sonda, aquele que não para quando a cortina se fecha. É aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu vejo todas as coisas. E ele continua. E tem as 7 estrelas, que na verdade são os anjos, o anjo da igreja, que são os pastores, que são os líderes, que estão nas minhas mãos.
Essas estrelas são os líderes da igreja, que carregam a mensagem para os outros. São os mensageiros que estão nas mãos de Jesus e que Ele mexe como quer. Ele tem poder de remover. E Ele se dirige diretamente ao anjo da igreja, dizendo: eu os tenho nas minhas mãos, porque Ele reina soberanamente. Talvez valha a pergunta aqui: por que Ele se dirige ao pastor, ao líder? Por uma razão simples. O pastor pode adoecer uma igreja inteira. Muitas igrejas dos nossos dias estão adoecidas das doenças de seus líderes. Muitas igrejas em nossos dias estão adoecidas pelas doenças de seus pastores. Por isso eu, como pastor, eu preciso pregar esta palavra contra mim também, para que ela me cure. E a única forma de eu ser esse instrumento de Deus para vocês é ter coragem de examinar a minha alma com a palavra de Deus. É ter a coragem de me perguntar: Senhor, em que a tua palavra que passa por mim está sendo pervertida para o coração das pessoas? Você só pode liderar se você fizer essa pergunta todo dia. Porque antes de ser palavra de Deus para os outros, ela é palavra de Deus para você, para mim. Que antes dela ferir alguém, ela fere você. Antes dela curar alguém, ela cura você. Antes dela pacificar alguém, ela pacifica você. Antes dela perturbar alguém, ela perturba você. Por isso o líder precisa ter essa capacidade de se enxergar, porque o líder que não se enxerga, ele adoece. Isso serve para qualquer líder, seja você pastor, sacerdote, seja o presidente da república. Aquele que não se enxerga adoece e adoece os seus liderados. A primeira coisa que Jesus diz para essa igreja da imagem, da aparência, da tintura, da impressão, é o seguinte: eu sei tudo de todos e eu sou soberano, eu tenho todos em minhas mãos. Não adianta ser pastor de Sardes, pastores da imagem, pastores da aparência, porque o que ele está dizendo é o seguinte: eu não me deixo impressionar pela aparência, porque eu olho para o coração. E ele diz, continua dizendo: eu sei as tuas obras, olha que coisa, que tens fama, tem nome de que vives, mas estás morto. Uma igreja, Jesus está dizendo aqui, uma igreja com uma fama maior do que a realidade. Tem nome de que vives, mas estás morta. Porque é só impressão, é só imagem, é só tintura. Vive da fama, vive do marketing, vive da propaganda, vive da autopromoção. A tua fama não é compatível com a tua realidade. Tem nomes de que vive, mas estás morta. É só performance. 90% do que a gente vê por aí talvez seja Sardes, que vive de fachada. Tem nome de que vives, mas estás morta. E ele continua falando dessa igreja e diz: ser vigilante, confirma o restante que estavam para morrer. O que é que ele está dizendo? Se enxergue e cuide do que ainda está vivo em ti. Ainda tem vida em ti, preserva. Viva a vida que ainda há em ti. Porque viver de fachada é caminho de morte. Viver da autopromoção é caminho de morte. Viver de aparência, da produção da sua própria imagem é caminho de morte, como diz Provérbios, a caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Por isso, chega de viver de falsidade, de espetáculo. Chega de viver como Sardes. Precisamos ver a realidade do nosso coração e não perder essa capacidade de se enxergar, como diz Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo e viva a vida que ainda há em ti. Jesus continua e diz: porque não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. Eu espero de ti não perfeição, mas integridade.
Porque achar que existe perfeição nos torna pessoas cínicas. Jesus não espera de nós perfeição, mas integridade. Integridade fala daquele que é inteiro, que você seja inteiro. Alguém disse integridade para dentro, porque quanto mais eu tento mostrar integridade para fora, mais eu me desintegro para o lado de dentro. Por isso que a integridade tem que começar de dentro para fora. Como Jesus disse, limpa primeiro o interior do copo para que o exterior fique limpo. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Por isso, certa feita eu disse, eu nunca serei o que eu poderei ser se eu não começar a ser quem eu sou. Lembra-te a exortação de Jesus à igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O que Jesus está dizendo aqui? Lembra do evangelho original e volta para ele. Gente, ouça uma coisa. A maioria dos evangélicos não tem nada mais a ver com o evangelho. Estamos vivendo o tempo dessa igreja de Sardes. Só tintura, só aparência, só imagem. Jesus está dizendo, lembra do evangelho original e volta para ele. E por incrível que pareça, se você caminhar com o evangelho de Jesus, você vai estar na contramão da grande maioria dos evangélicos. Nosso problema é que nós temos muita resistência ao evangelho. Por que nós temos resistência a esse evangelho de Jesus? Porque nós estamos viciados no outro evangelho. Daí quando você me ouve pregando o evangelho de fato, de Jesus, assusta, apavora. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova de grande alegria. O evangelho é a boa nova de libertação. O Senhor me enviou a pregar boas novas do evangelho, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, um novo olhar, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o evangelho. Não tem nada que te prenda. O evangelho é para libertar, é para te livrar, é para abrir o teu olho. Agora, o que a gente vê por aí não tem nada a ver com o evangelho. Boa notícia, não. É uma má notícia. O que a gente vê por aí é que escreveu, não leu, o pau comeu. O dia inteiro chicote, meu Deus, onde é que está a cruz? Que boa nova é essa? E por causa do medo de só apanhar, que a gente muda para, sabe, para Sardes, para imagem, para aparência, para fachada, para performance, para as impressões. É esse falso evangelho que, de certa forma, cria essa coisa da imagem. O verdadeiro evangelho não, ele tira o medo de você ser quem você é. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Você não tem medo de Deus, você não tem medo de ser. Você sabe o que é a graça de Deus na sua vida, simples assim. Por isso, Jesus exorta a igreja de Sardes, a mim e a você, lembra do evangelho original e volta para ele. Esse evangelho da misericórdia, da ternura. Esse evangelho que há uma mão que nos segura e diz, tu és meu, eu te amo, eu disciplino, você é meu filho. Há uma confissão de amor o tempo todo nas cartas que Jesus escreve às igrejas lá do Apocalipse e também para Sardes. Olha o olhar de Jesus. O juízo de Deus será sempre uma manifestação de amor, como ele diz aqui, ó, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. Olha a graça dele. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que interessante aqui, Sardes, a conversa é toda sobre isso, né? Pano, vestido, tintura. Jesus vem e diz, comigo andarão de branco. Branco fala da justiça de Deus, e eu gosto disso. Ele está dizendo, ó, eu estou chamando vocês não para estamparia, eu estou chamando vocês para se vestirem da minha justiça. Bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na grande cidade pelas portas. E Jesus está dizendo aqui, ó, pare com essa vidinha de faz de conta.
de tintura, de fachada, só estampa. Só não se esqueça que eu tenho os 7 Espíritos de Deus e vejo tudo. Vistam-se com as vestes que eu teci na cruz com meu sangue. Vistam-se com as vestes da justiça da graça de Deus. Aí ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. O vencedor está vestido e se vestirá, porque essa expressão vestir aparece em 2 tempos. No tempo presente está vestido e no tempo futuro se vestirão. Ou seja, eu só serei vestido porque eu já estou vestido. Eu só serei vestido com as vestes da justiça porque eu já estou vestido, ou melhor, eu já estou coberto pelo sangue de Jesus. Assim como eu serei santo, porque eu já estou santificado. De maneira nenhuma, diz ele, apagarei o seu nome do livro da vida. O que Jesus está dizendo aqui à igreja de Sardes? As tintas de vocês apagam. As tintas de vocês não resistem ao tempo, apagam logo. Mas eu tenho uma tinta que escreve o seu nome, ninguém poderá apagar o seu nome do livro da vida, porque ele escreve com o sangue dele. E ele conclui dizendo: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Não é aqui aquele testemunho inventadozinho que é dado por aí, não. Testemunho que a gente vê de uma libertação que não aconteceu. Testemunho que a gente muitas vezes ouve de cura que não aconteceu. Tudo para arrecadar, porque virou um bazar, um negócio, um mercado. E a pessoa que dá o testemunho sabe que não é verdade. É Sardes. Eu digo, é testemunho. Não. Quando ele diz assim: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Esse é o testemunho que eu quero. Não é o que eu tenho para dar, mas o que Jesus tem para dar a meu respeito. E o testemunho que eu quero é aquele que diz assim: olha, ele largou as vestes de Sardes e se vestiu com as vestes da minha justiça. Ele creu que o nome dele jamais será apagado do livro da vida, e confessarei o nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É isso que eu quero. Ninguém precisa falar a meu favor, basta o testemunho de Jesus a meu respeito, que eu o conheço e ele me conhece, que eu não me visto mais com as vestes de Sardes da imagem, mas com as vestes da justiça e da graça de Deus. A verdade é que tem muita gente se convertendo, mas tem muita gente cuja conversão é apenas uma mudança de fachada, é um retoque na maquiagem do comportamento, é apenas uma tintura nova. Sempre que a conversão acontece, sem que seja pela ação genuína do Espírito Santo de Deus, no máximo que a gente consegue é um bom comportamento, é uma boa fachada, é uma boa nota na lista da moralidade. Mas nem sempre o nosso coração, nosso interior acompanha essa mudança externa. Às vezes a pessoa aprende todas as coreografias da fé, de frequência à igreja, dá dinheiro para a igreja, canta, participa, mas quase nada mudou aqui, dentro dela. Alguns são até o contrário, melhora o exterior, melhora a fachada, mas pioram interiormente, é o que eu vejo por aí. Aquela pessoa, a esposa se converteu e se tornou mais fria, gelada, o marido se tornou, sabe, aquele cara mandão, grosso. A conversão, sabe, de fachada. E aí o indivíduo fica mal-humorado. No trabalho os colegas até perguntam: que bicho mordeu esse cara? Que conversão desgraçada é essa? Que só tirou o humor. A pessoa se converte e ela já não brinca mais. O sujeito perde a capacidade de brincar. Eu quero dizer para você que me ouve: é possível ser crente e ser educado. É possível ser crente e falar com afetividade, com emoção. É possível ser crente e não ficar chato e não tá falando o assunto o tempo todo. É possível ser crente e ser um bom amigo. É possível ser crente e ser bem-humorado. A questão aqui é que eles participavam, mas agora os crentes se acham donos da verdade. Esse tipo de conversão é produzido pela religião, pela igreja,
pelo moralismo, mas não mexe com o interior. Não mexe com o teu coração. Não mexe com o teu espírito. No máximo com a consciência, mas não toca o seu subconsciente. Esse tipo de conversão gerado e produzido pela igreja, pelo entretenimento, pela religião, no máximo altera o teu comportamento, mas não muda o caráter. No máximo te dá um sorriso em algumas ocasiões, mas não traz aquela paz que excede o entendimento. A genuína conversão, ela tem que alcançar o interior, virar a vida da gente lá do avesso, porque toca e muda o nosso caráter. O chamado aqui é conversão. Viver a vida, viver com a mente de Cristo, e não é uma lavagem, um transplante cerebral. Não. Mente de Cristo. Veja a mente, os pensamentos de Cristo nos evangelhos. Veja como Jesus trata as prostitutas. Veja como Jesus tratava o rico, o pobre. Como Jesus tratava o que tem e o que não tem. Como Jesus trata o humilhado e o arrogante. Como Jesus trata o quebrantado de coração e o pedrado. Veja como ele trata o dinheiro. Veja como Jesus trata a tentação. Veja que é a referência de conversão para a gente, de uma mente, pensamentos, é Jesus. Veja como Jesus trata os excluídos, os adúlteros, quando todos queriam apedrejar. Interessante, Jesus não para no adultério, diz a Bíblia. Jesus vai até o adúltero. Diferente da igreja, né? Que só vai até o adultério e quer apedrejar. Jesus vai até o adúltero. Essa é a diferença da religião em Jesus. Na conversão verdadeira, não de fachada, você vai aprender os pensamentos e os caminhos de Deus. Porque conversão desenterra a gente desses pensamentos perversos. Há muita perversidade por trás dessa conversão de fachada. Por isso a profeta diz lá: deixa o ímpio, deixa o perverso seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Tem gente que se converteu ao culto, tem gente que se converteu à igreja, tem gente que se converteu ao louvor, tem gente que se converteu ao pastor, ao entretenimento, tem gente que se converteu a uma promessa de felicidade, porque todo mundo quer felicidade, e o conceito de felicidade é muito fantasioso, e todos sofrem dessa ilusão, dessa felicidade fantasiosa. Mas quem experimentou a verdadeira conversão, o convertido mesmo, é gente que sabe que felicidade independe das aflições, do choro, independe das coisas acontecerem conforme nós planejamos. Felicidade, para quem se converteu de fato, sabe, entende que independe das coisas estarem sob o seu controle. Sabe que felicidade independe de saúde, de dinheiro, de sermos sempre visitados por um milagre. O verdadeiro convertido sabe que felicidade não está num casamento, um novo emprego. Felicidade é um caminho que a gente escolhe dentro da gente. Por isso Jesus diz: felizes os pobres de espírito, os que têm um coração aberto para aprender, que têm um coração ensinável, são felizes. Felizes são os que choram, aqueles que se sensibilizam, que se compadecem, que se condói da dor do outro. Esses são felizes. Os que têm sede e fome de justiça, que não se alimentam de comentários infundados. Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os felizes não são atiradores de pedra. Felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, têm uma mente limpa. Esses verão a Deus, porque não vivem de fachada, nem de aparência. E nunca se sentem os coitadinhos da vida. Feliz por ser perdoado. Feliz por saber decidir amar a Deus sobre todas as coisas. Feliz por decidir fazer o bem. Feliz por decidir não guardar desejos vingativos. Só há uma maneira de sermos felizes, é nos entregarmos absolutamente a essa graça de Deus. Ser invadidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando isso acontece, não vai mudar apenas a sua fachada, não. Vai mudar o seu interior. Se não for assim, é sardes. Tem nome de que vives, mas estás mortos. É conversão de fachada. Interessante, eu estou encerrando, é que quem vai à Turquia
a cidade de Sardes. Ironicamente, do ponto de vista religioso, a única coisa que sobrou em Sardes foi a fachada de um templo. Só a fachada. A fachada ficou intacta. Tem fama de que vive, mas está morta. Conversão de fachada. Os crentes de hoje vão às igrejas fazer negócio e saem de lá para praticar os negócios que pediram. Mas não mudou a mente, não mudou o coração, não mudou a atitude, não mudou o olhar. Pelo contrário, só fez o cara ficar mais homofóbico, mais intolerante, mais preconceituoso, seminazista. Mas continua frequentando o lugar de culto, porque você avalia o impacto da conversão da pessoa pelo fruto de transformação e evolução do seu caráter. Conversão é estar impregnado do Evangelho, dando sempre razão a Deus todo dia. Isso é um processo que pode ter começado um dia, mas que só terminará no dia em que transformar de glória em glória, nos transformarmos como a imagem e semelhança de Jesus. Conversão é renovar a mente todo dia, sendo que cada dia se tenta ser melhor do que ontem. Quem tem ouvidos, disse Jesus à igreja de Sardes, eu digo para você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer.